Vamos ver esse slide aqui, que interessante, né? Quantos anos você tem, né? E cada um vai dar a sua própria resposta. Eu, por exemplo, tenho 50 anos, né? E o meu cabelo tem 50 anos? Não, cortei a semana passada. E minhas unhas? Não, cortei hoje de manhã. E minha pele? Bom, cada dia eu vou lá, tomo banho, a pele, uma boa parte da pele é descamada quando a gente se lava ou se esfrega, né? Então, quase todas as nossas células são trocadas de tempos em tempos. Como que eu posso falar em velhice? Né? Vamos entender o que é velho dentro de nós, tá bom? Essa tabela aí da esquerda, ela mostra o tempo que demora para trocar as células de alguns pedaços do nosso corpo. Se a gente olhar lá embaixo na tabela, tem 3 elementos ali que está escrito lifetime. Lifetime quer dizer a vida toda. Então, o sistema nervoso central é a vida toda, não tem troca celular. Lens cells, em inglês, quer dizer o cristalino em português. O cristalino é aquela lente que fica atrás do colorido do olho e que lá pelos 40 anos já não está funcionando muito bem. Por quê? Porque também não tem troca, tem acúmulo de células novas, mas não tem a retirada das células velhas. O cristalino tem essa especificidade. E aí o cristalino vai perdendo função porque ele vai endurecendo e escurecendo. Então lá pelos 40 e poucos, a gente tem um estragamento dele, quer dizer, um aumento de células novas sem retirada das velhas, e isso faz com que a gente perca a visão de perto. E esse processo se continua, e aí o cristalino vai perdendo transparência, de tal maneira que lá pelos 70 anos a gente tem um negócio que chama catarata. Tá? É tudo a mesma coisa por esse mecanismo de duração da vida toda do cristalino. Aí a gente opera a catarata e resolve o problema. E o último item são os óvulos das mulheres, né? Os gametas femininos também não são trocados. O que quer dizer isso? Um dia a mulher vai ovular pela última vez e a gente chama esse dia de menopausa e nunca mais cria um óvulo novo e não ovula mais. Muito bom. Que mais? Vamos ver as outras aqui, outras partes do corpo. Quando você para de fumar e vai no médico, lá o médico fala, olha, você vai parar de fumar, daqui uma semana você já vai se sentir melhor. Por quê? Porque se a gente procurar alvéolos pulmonares aí, está lá 8 dias o tempo de turnover, a troca de célula. Quer dizer, de 8 em 8 dias você tem a parte interna do pulmão, as célulazinhas internas se trocaram e são novas, né? Vamos ver umas coisas que demoram mais. A pele, por exemplo. A pele, de 10 a 30 dias dura uma célula da pele. Então a nossa pele tem 1 mês de idade. Não é velha, ela é nova. Né? Vamos mais. Tem algumas coisas que duram bastante aqui. Ó. Se a gente for... As células vermelhas do sangue, elas duram 4 meses. Depois de 4 meses vem células novas. Então não tem sangue velho também. Fígado. Olha o fígado, chamado hepatócito, né? A célula do fígado chama hepatócito. De meio a 1 ano para trocar. Quer dizer, o seu fígado tem de 6 meses a 1 ano de idade. Não é um fígado velho. Né? O pessoal fala, não, eu bebi a vida inteira, então o meu fígado... Não, o seu fígado tem 1 ano de idade. Os estragamentos são por outros motivos, né? Gordura, ó, fat cells, gorduras. As gorduras duram 8 anos. Olha que beleza, essas células são fantásticas. Por que são fantásticas? Gordura é a melhor maneira de guardar energia, né, que a química orgânica conseguiu inventar. Se você pegar uma molécula de proteína, né, 1 grama de proteína, ele guarda 4 calorias de energia. 1 grama de açúcar, também 4 calorias de energia. Agora, a gordura, 1 grama de gordura, 9 calorias. Então, 2 vezes e meia. Excelente maneira de guardar energia é a célula gordurosa. E a gente tem que lembrar que 90% da nossa existência nós passamos fome. Então, a gente tinha que ter um mecanismo muito bom, muito eficiente, de transformar qualquer alimento a mais, né? Se você comesse a mais do que o necessário para sobreviver, esse alimento tinha que ser estocado dentro de nós de alguma maneira para um momento que tivesse menos comida. Então a célula de gordura é brilhante e ela é extremamente poderosa, dura bastante, 8 anos. Né? Em seguida vem o coração. O coração, ele demora para trocar, ele não troca totalmente, né? Mas a maior parte das células musculares troca num ritmo muito baixo, né? Vamos 10% ao ano. Então a cada 10 a 20 anos você tem um coração novo. Né?
E o esqueleto troca também 10% ao ano, quer dizer, cada 10 anos você tem um esqueleto novo. A musculatura dos braços também, das pernas, de 10 a 15 anos para trocar. Então, se a gente olhar para esse quadro todo, tem coisas que trocam em dias, outros em semanas, outros em meses, outros em anos, e 3 coisas não trocam nunca, que a gente vai chamar de perenes. Agora, o que a gente percebe? O sistema nervoso central, ele dura o tempo inteiro, a vida inteira, certo? E ele é que percebe a passagem do tempo, através dos olhos, né? Através da nossa memória, né? A grande sensação de passagem de tempo só existe por causa da memória. O tempo em si nem existe fisicamente, é uma dimensão diferente de existência que um dia até podemos conversar. Mas a passagem de tempo, ela só existe para nós porque a gente se lembra do passado e tem uma capacidade razoável de fazer previsão de futuro, né? Mas a existência mesmo é só o agora. Agora, quando você tinha 7 anos de idade, você foi lá no espelho escovar os dentes, né? Banheiro, olhou no espelho para escovar os dentes, era você. Quando você voltou com 14, você não tomou um susto dizendo, nossa, quem é essa pessoa completamente diferente? Você continuava sabendo que era você, apesar do externo ser muito diferente. E assim por diante. Com 21 anos você foi lá, com 28, né? E você chegou lá um dia, eu cheguei lá um dia com 50 anos. Fui escovar meus dentes olhando no espelho, o meu cabelo se modificou, minha pele se modificou, tudo se modificou na aparência. Mas o tempo de existência é quanto? Eu tenho no máximo 10 anos de idade. Os tecidos que mais demoram para trocar, 10 anos de idade. A mesma coisa que minha filha, que tem 11, vai? Nós temos mais ou menos a mesma idade, os nossos tecidos têm a mesma idade, a não ser o cérebro e a não ser o acúmulo de memória. Então, como é que a gente pode entender que nós somos velhos? A gente só faz essa cognição pela passagem do tempo, pela percepção de que nós vivemos muito tempo, muitos dias, que a gente chama de tempo e dias, tá? Agora, esse estragamento que a gente percebe, e é isso que a gente percebe depois de uma certa idade, a gente tem uma sensação de estragamento. A pele já não é tão bonita, o cabelo já não é tão bonito, existe um acúmulo de gordura, existe uma perda muscular, uma atrofia muscular, uma diminuição de tamanho muitas vezes, né? Um aumento da gordura abdominal, que nós vamos nos transformando, né? Interessante que os nossos tecidos são constituídos por alimentos, né? Eles são produzidos a partir dos movimentos, orientados por hormônios e pensamentos. É isso que a gente é, né? Nós somos bichos que se alimentam, se movimentam com orientação hormonal e orientação cerebral, pensamentos. Agora, se a gente começar a perder substâncias ao longo da vida, que é a programação da biologia, né? A natureza programou a gente para desaparecer com 30 anos. Hoje a gente desaparece com 100. Agora, a pessoa de 30 anos e a pessoa de 100, ambas têm tecidos de 10 anos de idade. É a mesma idade. O que aconteceu então? O estragamento hormonal é o principal, o estragamento alimentar, o estragamento da capacidade de se movimentar e a piora da capacidade de pensar. Então, enfim, as células que estão sendo produzidas de 10 em 10 anos vão perdendo qualidade a partir dos 30 anos. Por quê? Porque elas são informadas de maneira errada para a construção da próxima célula. Então as nossas células elas têm menos função, mas elas são jovens. Elas têm no máximo 10 anos. A nossa pele, então, 30 dias. Algumas partes da pele são mais velhas, né? Que é a elastina, por exemplo, um colágeno da pele, e por isso o nosso aspecto é um pouco pior com o passar do tempo, por causa da elastina, que é uma proteína que demora muitos anos para trocar. Então, o trabalho legal que foi feito você pega mulheres menopausadas que estão repondo testosterona, mulheres menopausadas sem reposição de testosterona. Você repõe durante um tempo e faz uma biópsia de pele. As que repõem testosterona têm 50% mais colágeno do que as que não repõem. Então, o que ocorreu? As células vão perdendo capacidade com a perda do sistema endócrino, com a piora da alimentação, com a diminuição da capacidade de movimento e com a piora dos nossos pensamentos. Qual que é a saída aqui? A saída é a gente, primeiro, entender que não existe velhice, nós temos 10 anos de idade. Entender que quem está definindo que nós somos velhos é o cérebro,
porque ele é perene e ele é o detentor da memória e da percepção maior, mas o corpo não é velho. O corpo tem 10 anos. Como que nós temos que fazer para que as células voltem a fazer células boas, de boa qualidade? Nós temos que melhorar alimentos, movimentos, hormônios e pensamentos. Tchau, pessoal.